Por amor, com seu sangue nos comprou. Por amor, com seu sangue nos salvou. Mateus capítulo 18, versículo 21, vai dizer assim a palavra do Senhor. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E depois ele começa aquela parábola do credor incompassivo que eu vou explicar mais à frente. Tem uma escritora de romance muito conhecida chamada Jane Austen. Ela é escritora de romances e, via de regra, os romances dela é assim, né? Uma mulher solteira, de repente aparece um homem bonito,
na maioria das vezes também rico, muito romance, uma festa de casamento maravilhosa, um sino ao altar que todos choram e depois então sobe as letrinhas e felizes para sempre. Normalmente é assim que os filmes de romance terminam, que os livros de romance terminam. Mas é um engano, porque nós sabemos que o sino no altar para aqueles que são casados, aquele não é um fim, mas na verdade é apenas o começo de uma árdua jornada que, salvo raríssimas exceções, deve ser até que a morte os separe. E então a nossa vida prossegue. Aqui nós vemos que Jesus Cristo, em Mateus capítulo 18, ele fala a respeito do perdão, fala dessa parábola do credor incompassível, de uma dívida impagável que aquele senhor perdoa, e depois de um conservo que devia uma mixaria, e ele então equipara, ele diz, olha, a dívida impagável é a dívida que vocês tinham para comigo, e eu perdoei vocês. E a dívida que é pouca é a dívida que o seu próximo tem para com você. Assim como eu perdoei a sua dívida, você também tem que perdoar a dívida do próximo. É isso que a parábola quer dizer. É interessante que nada é sem nexo na Escritura. Ele começa aqui em Mateus capítulo 18 falando a respeito de perdão, e só então em Mateus 19 ele fala a respeito de divórcio. Porque onde de fato, como eu disse, com raríssimas exceções, onde de fato o perdão impera, não vai haver a necessidade do divórcio de forma alguma. Perdão, ele é algo útil, é claro, não apenas para aqueles que são casados, mas em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas, seja no trato entre pais e filhos, entre irmãos, entre amigos de trabalho e entre membros da igreja. Ou você acha que irmãos da mesma igreja não erram uns com os outros? Erram. Você acha que o seu pastor não erra com você? Vai errar. Se não errou, provavelmente vai errar. Não precisa ser profeta para dizer isto. É uma coisa natural. Então, por que você acha que o mandamento de Jesus para mim e para você é ame o próximo? Porque amar aquele que está longe é fácil. Perdoar o que está longe, que nem erra com você, não tem o porquê. Agora, olha o mandamento, ame o próximo. Por quê? Porque é o próximo que mais vai errar com você. É quem está dentro da mesma casa, é quem congrega na mesma igreja, é quem trabalha junto, é quem faz parte da mesma família. Esses aí são o nosso próximo. E é este próximo que, consequentemente, mais vai errar comigo e com você. Porque, convenhamos, de quem é mais fácil você ter mágoa? Por exemplo, você que é casado, você irmão. Eu acho que você não fica chateado da sua esposa elogiar as comidas, as receitas que o Rodrigo Hilbert faz lá na televisão. Aquele homem horrível, né? Eu acho que você não fica tão chateado dela elogiar os pratos que ele faz lá. Mas às vezes você fica chateado quando ela elogia talvez o seu irmão. Olha, o seu irmão ele cozinha tão bem, sendo que você não faz isso. O que é mais fácil, irmão, você ficar chateado? É com o seu marido levantando um elogio para Paola de Oliveira? Ou ele falando que a irmã da igreja emagreceu? Você percebeu como que é muito mais difícil? Justamente a questão do próximo? Agora, a mágoa que às vezes nós vamos guardando no nosso coração, que nós não aprendemos a resolver esse problema, o que acontece com essa mágoa? Essa mágoa ela é como recifes de corais, que são minúsculas partículas que durante anos vão sendo depositadas ali no fundo do oceano, e aquilo forma uma rocha tão sólida, tão dura, que ela é capaz de derrubar grandes embarcações. Assim é a mágoa, né? É uma coisinha aqui, é outra ali. É talvez uma toalha deixada em cima da cama aqui, é um arroz queimado ali, é uma roupa que o irmão pegou do outro sem avisar acolá, e essas coisas vão se acumulando a cada dia e você não resolve, a consequência é que você vai juntando aquele monte de mágoa e um dia as coisas se rompem. Infelizmente, nós sabemos que o perdão ele é algo essencial na vida do cristão e a falta dele vai sempre gerar mágoa. Você percebeu que, às vezes, as brigas entre os irmãos são normalmente por coisas pequenas? Mas não é apenas uma coisinha pequena, é uma coisinha pequena que foi se ajuntando durante tempos. E então acaba estourando no quê? Olha, é na roupa que ele usou sem avisar, é no perfume que ele usou sem pedir emprestado. Infelizmente, pessoas mal resolvidas com o passado, elas não conseguem se dar bem no presente. Às vezes erraram com você lá atrás. Imagina o seguinte, que lá atrás alguma pessoa colocou um espinho no seu ombro, você passou e alguém colocou um espinho em você. E você, por conta de você não tratar aquela ferida da forma correta, você prossegue com ele.
E então, qualquer pessoa que no trabalho, na igreja, onde você estiver, qualquer pessoa que dá um leve esbarrão em você, você automaticamente fica magoado com aquela pessoa. Mas percebe, ainda que aquela pessoa tenha um erro, e um pequeno erro, de ter encostado em você, mas o problema não é ela, o problema foi lá atrás que você acabou não resolvendo. Então eu e você precisamos aprender, segundo a palavra do nosso Deus, como que nós devemos lidar com essas coisas. E a primeira coisa que eu quero passar para nós nessa noite é a seguinte: por que eu e você devemos perdoar? Por que eu e você temos a obrigação cristã de perdoar? É claro, em primeiro lugar, é porque eu e você também precisamos de perdão. Você é assim, meu irmão e minha irmã. Eu tenho certeza, o seu irmão já errou com você, seus amigos já erraram com você, seus pais, seus filhos, o seu cônjuge já errou com você, mas você nunca errou com eles? Eu tenho certeza que errou também. E por que nós precisamos perdoar? Porque nós também erramos. Lembra quando chega aquela mulher adúltera diante de Jesus? Onde todos vêm já com um monte de pedra na mão, pronto para atacar nela? E ele diz assim, que não tem pecado que tire a primeira pedra? É claro, ele não está dizendo que ela não está errada. O que ele disse é o seguinte: ainda que o erro maior seja dela, um pecado grave que ela cometeu, ainda que ela tenha pecado de forma tão grave, o pecado dela não anula o seu. A falha dela não anula a sua. É por isso que quando Jesus ele nos ensina a orar, lá em Mateus capítulo 6, da oração do Pai Nosso, olha como que ele começa. Olha uma parte. Pai, perdoa as nossas dívidas, como? Assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Ou seja, o perdão de Deus está condicionado a você perdoarmos também aquele que erra contra nós. Depois ele ainda diz, porque se perdoais os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Ou seja, você tem a obrigação cristã, moral, de perdoar aquele que erra com você, para que Deus também te perdoe. E convenhamos, tem pessoas que infelizmente têm muita dificuldade em liberar perdão. Via de regra, pessoas que têm muita dificuldade em liberar perdão são pessoas que não conseguem ver a sua própria falha. São pessoas que se acham boas demais, que se acham perfeitas demais. Essas têm uma dificuldade tremenda de perdoar aqueles que erram. Por quê? Porque elas não conseguem ver o seu próprio erro. Elas se esquecem que o perdão faz um bem danado em primeiro lugar para nós. Que o perdão, ele liberta. O perdão, meu irmão, faz bem para você. Em primeiro lugar, faz bem para você. Olha, alguns médicos chegam a dizer que há alguns tipos de câncer que são causados. A pessoa vai juntando aquilo lá e a pessoa fica totalmente amargurada, magoada com todo mundo. E às vezes a mágoa dela é de uma pessoa que talvez nem sabe que ela errou ou de uma pessoa que já morreu. Uma vez eu conversava com uma moça que ela dizia que ela tinha muita mágoa do avô dela por conta de um abuso que ela sofreu. Algo muito triste. E eu falei, você precisa perdoar o seu avô. E ela disse assim para mim, pastor, mas de que jeito? Ele já é morto. Eu falei, você consegue ver que o perdão para ele não vai influenciar em nada, mas fazer toda a diferença? A mágoa, ela vai nos transformando em pessoas rancorosas. Nós vamos automaticamente juntando pólvora dentro de nós, que mais cedo ou mais tarde. Eu sei que talvez o que fizeram com você no passado pode ter sido algo bem grave. Como às vezes as pessoas testemunham para mim, mandam mensagem, ligam para mim, eu converso com pessoas que sofreram abusos de pessoas próximas. Deve ser terrível. Pessoas que viram o irmão ser assassinado, o pai ser assassinado. Já conversei com pessoas que chegaram a ver o pai matando a própria mãe. Nossa, o sofrimento deve ser realmente insuportável. Agora, pior ainda é o que você faz quando você não decide perdoar as pessoas que erram com você. Porque só existe uma coisa mais difícil do que liberar perdão. Sabe o que é? Não perdoar. Guardar a mágoa. Isso é algo totalmente destruidor. Quando você guarda aquela mágoa, na verdade, você está se prejudicando a cada dia mais. Por isso, meu irmão e minha irmã, você precisa aprender a resolver as coisas. E como que a gente resolve? A gente resolve, em primeiro lugar, olhando para dentro de nós. Vendo as nossas falhas, vendo que nós também erramos. Porque para eu exigir que a outra pessoa seja perfeita, eu preciso ser. E para que a pessoa me perdoe, eu também preciso reconhecer que eu erro. E, consequentemente, pedir perdão. Não seja, meu irmão, como Adão e Eva, que Deus, quando veio conversar com eles, eles jogavam a culpa em outro. Porque, é claro, os outros erram. Assim como eu falei da mulher, aqui da mulher adúltera. Ainda que ela tinha o pecado dela, aquilo não diminuía de forma alguma o pecado dos outros. Lembra o que aconteceu com Adão?
Deus chega em Adão e disse: Adão, o que aconteceu logo após Adão ter pecado? Olha a resposta de Adão: Senhor, a mulher que tu me deste. Ou seja, Senhor, não tem nada a ver comigo. Eu estava bem sozinho, mas de repente veio na sua mente uma ideia de me fazer uma companheira idônea. O Senhor fez e a desgraça veio. A mulher me fez errar. Em outras palavras, foi exatamente isso que Adão disse. Aí então Deus vai em Eva: Eva, o que aconteceu? Olha a resposta de Eva: a serpente me enganou. Você percebeu que os dois não assumem culpa? Nenhum dos dois. Se eu e você não aprendemos, meu irmão, a assumir culpa, a ver o nosso erro, jamais as coisas se resolverão. Aprenda a confessar os seus erros e no singular. Errei, pequei. A salvação da alma acontece através da confissão de pecado. Da mesma forma, a salvação talvez de relacionamentos entre irmãos, entre pessoas, entre cônjuges. Essa salvação, ela só vai acontecer mediante a confissão de pecado. Porque, convenhamos, é fácil apontar o dedo para o outro e dizer: olha, ele errou. Agora, quantos têm a humildade de apontar o dedo para si e dizer: eu errei? E não falar o mas depois, porque sempre tem o bendito mas, infelizmente. Olha, eu errei, mas fulano também contribuiu. Só pessoas de caráter conseguem dizer: eu errei, ponto, e não continuam a frase. Eu e você devemos ser assim. Eu gosto do exemplo de Davi. A Escritura diz que Davi estava lá no templo, estava lá no palácio, melhor dizendo, e de repente ele olha Betseba tomando banho. Vamos ser benignos que Betseba era uma mulher santa, idônea, e ela não sabia que ela tomar banho pelada tinha uma janela aberta que dava para o rei ver do palácio. Vamos ser benignos. Davi vê a mulher tomando banho. Davi se interessa por ela. Davi a toma para si, ela sem fazer esforço nenhum, né? Sem fazer esforço nenhum. Davi a toma para si. Depois vem mentira, depois vem adultério de Urias, que era o marido dela, e um monte de coisas. É interessante que Davi, quando ele vai confessar o seu pecado no Salmo, ele não diz assim: Senhor, eu pequei, mas convenhamos, Betseba também me seduziu. Como ela foi tão displicente a ponto de tomar banho sem olhar para o lado, sem olhar que a janela estava aberta e que do meu palácio eu conseguia vê-la? Davi não diz isto. Davi ele confessa o seu pecado no singular e nem cita Betseba. Ele diz: Senhor, pequei. Pequei. Acabou. Foi assim que o filho pródigo também fez. Ele estava lá na lama. E o que ele diz? Pai. Irmão, e voltou? Confere aí, Raquel, por favor. Estão me ouvindo bem de novo, irmãos? Pareceu que reconectando. Olha que interessante. Pessoas arrogantes, elas não conseguem ter bons relacionamentos. Sabe por quê? Porque elas são demais. Deixa eu só melhorar a luz aqui, irmão, que acho que caiu. Só um minuto. Achei aqui. Voltou, né? Ficou mais clarinho. Olha, esses dias estava passando um filme inédito aqui na minha casa, não sei se você já assistiu, Titanic, né? De 1997, se eu não me engano. E alguns historiadores, eles vão dizer que o Titanic ele recebeu 6 avisos de iceberg antes de colidir com aquele que o afundou. Eu não sei se você lembra, tem uma cena do filme onde tem 2 vigias lá em cima do poste, lá no mastro, e um diz assim para o outro: olha, você quer que eu desça e pegue um binóculo? Ele diz assim: não, não precisa, eu tenho faro de gelo. E o que acontece? O navio bate. Pessoas que são extremamente arrogantes fazem isso. Afundam amizades, afundam famílias, afundam casamentos, afundam tudo. O segundo princípio que eu quero passar é o seguinte: como eu e você devemos perdoar? Primeiro, você já sabe que é o seu dever cristão e moral de perdoar. Porque talvez você pense assim: pastor, eu sei que eu preciso perdoar, mas eu não consigo, eu não estou sentindo vontade de perdoar. Mas eu pergunto para você, quem disse que você tem que sentir vontade de perdoar? Quem disse que você precisa sentir no seu coração que você deve perdoar a pessoa que errou com você? Você deve obedecer a Deus independentemente de sentir ou não. Não foi assim exatamente o que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo? Ele suou sangue antes de ir para a cruz. Ele orou angustiado em Getsêmani. Sabe o que ele fez? Obedeceu a Deus da mesma forma. Ele não disse: olha, a hora que eu estiver sentindo paz, eu vou para a cruz. Porque ele sabia, não importa o que eu sinto,
O que importa é o que meu Pai quer que eu faça. E assim Ele o fez. Assim também deve ser comigo e com você. Não precisamos sentir, precisamos apenas fazer aquilo que nós temos a certeza que é a vontade de Deus. E o perdão, ele é a vontade de Deus. Perdoar o próximo é a vontade de Deus, está de forma explícita aqui em Mateus capítulo 18 e em tantas outras epístolas. Olha, eu tinha, graças a Deus não tenho mais, muitas mágoas de pessoas que erraram e erraram feio comigo no passado. Principalmente pessoas da família, parentes, é onde que a ferida parece que dói mais. Mas quando eu entendi que eu não tinha outra opção a não ser perdoar, independentemente do que eu estava sentindo, que eu devia fazer aquilo que era a vontade de Deus, por mais que foi difícil, hoje, quando eu conto alguns exemplos de coisas que eu passei lá atrás, eu não conto com mágoa no coração, mas apenas como exemplo daquilo que Deus me libertou. Perdoar é você não confiar nos seus sentimentos, mas confiar apenas na graça do Senhor. Uma ilustração que eu costumo sempre dar é a seguinte: o perdão é mais ou menos assim, imagine que você esteja tocando um sino de uma igreja grande, um sino bem grande, e você esteja com a corda tocando ali o sino. Quando você decide perdoar, é como você soltasse aquele sino, aquela corda da mão. Você está batendo e você perdoar, você decidir perdoar, é você soltar aquela corda. É bem provável que quando você solte aquela corda, por algum tempo você vai ouvir aquelas badaladas de uma forma bem alta ainda. Mas com o passar do tempo você vai ver que aquele som ele vai diminuindo até você não conseguir ouvi-lo mais. A mesma coisa acontece em relação ao perdão. Nós obedecemos o mandamento da Escritura, nós abrimos a nossa boca, nós liberamos perdão, ainda que a nossa vontade seja de não fazer isso, ainda que o nosso sentimento seja totalmente contrário à nossa vontade. Nós liberamos perdão e o Senhor, com o passar do tempo, faz com que aquelas badaladas venham aos poucos se diminuindo. Eu fico triste quando eu vejo casais que ficam dias sem se falar por conta de alguma intriga dentro do lar. 2, 3 dias. É terrível. Você imagina, você passa para lá e para cá esbarrando na sua esposa, no seu marido, e ninguém fala com ninguém. É triste você ver irmãos que ficam anos sem se falar por conta de desentendimentos e mágoas. Amigos que talvez rompem a amizade e nunca mais a religam por conta de mágoa, por conta de não liberar perdão. Oh, como isso é triste! Lembre-se que o perdão faz bem para você. Lembre-se que perdoar é, de fato, esquecer. Olha o que Jeremias 31, 34 vai dizer. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Olha o que Jeremias diz. Deus em relação a nós. Eu perdoarei os seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. É assim que eu e você também devemos agir. As pessoas erram conosco. E nós devemos perdoar e não nos lembrar mais. Agora, tem algumas mulheres que são históricas. Pastor, o senhor não está confundindo? Não é mulher histérica. Eu conheço mulher histérica. Não, eu estou dizendo histórica mesmo. Que elas lembram de tudo. É um erro que você comete. Ah, porque lá, dia 22 de setembro de 1972, num pôr do sol, eu lembro até hoje, quando você cometeu esse erro. Ela não perdoa, o que ela faz? Ela arquiva o erro que cometeram contra ela. Isso é terrível, não devemos agir dessa forma. A única coisa que você devemos lembrar é que temos que esquecer. Sabia que o problema de muitos relacionamentos, via de regra, não é falta de amor, mas é falta de perdão? Eu já conversei com inúmeros casais que, na verdade, eu não precisei nem aconselhar muitos deles. Eu sentava numa mesa, a esposa de um lado, o marido do outro, e então o marido começava a falar, a esposa interrompia, a esposa começava a falar, o marido interrompia. Eu simplesmente era o mediador. O marido começava a falar, a esposa ia entrar e falava, irmã, por favor, né, deixa o seu marido terminar, deixa ele concluir, depois você fala. Então, ele falava. Depois ela ia falar, quando ele queria interromper, eu falava, meu irmão, agora você precisa deixá-la falar. Daí depois, os dois se entendiam. O que eu fiz? Eu não fiz nada, eu só falei, olha, deixa ela falar e deixa ele falar. Apenas isto. Então olha para você ver que na maioria das vezes o problema não é falta de amor, é falta de perdão, de se colocar no lugar do outro. Olha, eu já errei inúmeras vezes com a minha esposa. Tanto é que eu não tenho vergonha nenhuma de assumir que aqui em casa eu sou que mais pede perdão, porque eu sou que mais erro. Já errei feio com os meus filhos, de ter que acordá-los depois de terem dormido para dizer, filho, pai agiu errado, pai não devia ter feito isso aqui,
o pai bateu quando não era para bater, me perdoa. Não tem problema nenhum em pedir perdão a eles. Com os irmãos da igreja, eu já perdi a conta de quantas vezes eu errei. Eu não vou nem pedir para eles comentar, a coisa fica extenso. Mas acontece. O que nós temos que fazer quando erramos é reconhecer, pedir perdão e mudar. E para encerrar, a terceira coisa que você precisamos aprender é a seguinte: quem não perdoa, viu como pecador. Pessoas que têm dificuldade de perdoar são pessoas que não conseguiram ver falhas. Se ver como pecador, meu irmão, minha irmã, é a base de tudo na vida cristã. Porque, convenhamos, até o bandido se acha bonzinho. Vai para você vai numa prisão para você ver, numa cadeia, o que está cheio lá de gente inocente, né, entre aspas. Pessoas que rodaram de laranja, parece um laranjal as cadeias. Por quê? Cheio de pessoas boazinhas, pessoas que não conseguem ver o seu erro. Agora, aqui na parábola de Mateus capítulo 18, diz assim, que um homem ele devia 10.000 talentos para o seu senhor. Hoje em reais seria algo mais ou menos em torno de pouco mais de 2 bilhões de reais. Um trabalhador que ganha o salário mínimo, ele teria que trabalhar 165 mil anos para pagar essa dívida. Ou seja, algo impagável. E então aquele senhor perdoa aquele servo. Ele sai dali e de repente ele encontra um conservo dele que devia 100 denários, 100 dias de trabalho, o equivalente a mais ou menos ali 2.500 reais. E então aquele conservo também diz, Senhor, me perdoa. Não, melhor, ele nem diz perdão, né, Senhor? Olha, ser paciente comigo que eu vou pagar essa dívida. Ele não perdoa, manda prender aquele rapaz. E como eu disse na última semana, isso é apenas uma analogia da dívida que nós tínhamos com Deus, que o nosso Senhor Jesus Cristo pagou, e da dívida que o próximo tem conosco, e que nós temos a obrigação de perdoar. Só perdoa quem sabe que foi perdoado. Só perdoa, só quita a dívida, só decide esquecer a dívida de alguém, é aquele que sabe o tamanho da dívida que Jesus Cristo pagou por ele. E aqui vão alguns princípios de reconciliação, para que eu e você possamos entender de forma mais prática. Se alguém errou com você, meu irmão, minha irmã, o que você precisa fazer? É conversar com esta pessoa. É chegar nela. É dizer, olha, fulano, eu fiquei chateado. Só que hoje em dia nós vivemos numa época onde alguém erra com você, ou alguém erra com uma pessoa, o que ela faz? Ela conta para todo mundo, menos para aquela pessoa que errou. Ela coloca no status, já viu que coisa ridícula, meu Deus do céu. Alguém errou com ela, ela joga lá no status do WhatsApp. Quando precisa, a primeira casa que vem é a minha. Agora, me esquece. O mundo dá voltas. Vê se tem algo mais ridículo que isso. Põe no Facebook, fica dando indireta. Misericórdia, não devemos agir dessa forma. Se alguém errou com você, o princípio é, vai lá conversar. Mateus capítulo 18 vai dizer assim, se teu irmão errar contra você, vai conversar entre você e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Ou seja, vai lá na fonte, diz para ele, olha, eu fiquei chateado com isso aqui que você fez. Eu fiquei chateado com essa brincadeira. Eu fiquei chateado quando você tratou meu filho daquela maneira. Mas fale com ele. Agora, ele ainda diz, se te ouvir, ganha o objetivo. É você ir conversar e ganhar de volta o irmão. Em casamentos, às vezes nós que vemos é muitos cônjuges querendo ganhar do outro cônjuge. É o marido que quer ganhar da esposa, a esposa que quer ganhar do marido. Eles querem provar quem está certo. E é claro, para que o marido ganhe, automaticamente a esposa precisa perder e vice-versa. Só que em um casamento, quando um perde, os dois perdem. Ou, como diz, né, a sábia Dilma Rousseff, vai todo mundo perder. Agora, você precisa aprender a resolver as coisas. Você precisa aprender a, se ficou chateado com alguém, a ir e resolver aquilo lá. Eu sei que algumas crises precisam de ajuda, como Jesus aqui vai dizer. Olha, se teu irmão pecar contra ti, vai conversar com ele. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas, se mesmo assim não resolver, chama 2 ou 3 testemunhas e vai lá. Se você tentou resolver com a pessoa e não deu certo, procure um irmão mais experiente na fé, procure o seu líder imediato na congregação, procure o seu pastor, que eu tenho certeza que eles irão te ajudar. Na maioria das vezes, como eu falei, o problema é de diálogo. É você chegar e falar para a pessoa, olha, eu estou chateado. Daí o Facebook inteiro sabe.
Todo mundo sabe, menos a pessoa. E você, é claro, quando as pessoas falarem que você errou, você também precisa aprender a reconhecer o seu erro, a pedir perdão de coração. E a forma como você pede perdão também fala muito. Olha o que diz Provérbios capítulo 15. A resposta branda desvia o furor, mas a dura suscita a ira. Daí uma pessoa vem falar para você, olha, eu fiquei chateado com aquela colocação que você fez, com a forma que você tratou meu filho, com a forma que você tratou meu pai. E você trata de qualquer jeito, você responde de qualquer jeito. Perdoa então, vai, tá louco, rapaz chorão. Provérbios diz que a resposta branda desvia o furor, mas a dura suscita a ira. Confesse o seu pecado, mas confesse de forma correta. É assim que temos que fazer. Olha porque o que vai dizer, se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Como eu sei que o meu irmão me ouviu? Eu preciso ter confessado. No livro de Levítico, no capítulo 23, fala sobre o dia do Yom Kippur, o dia do perdão nacional. E havia todo um ritual para o povo demonstrar que eles estavam arrependidos dos pecados. Eles se vestiam de pano de saco, eles jogavam cinza na cabeça, como sinal de fato de um entristecimento. Agora, se alguém diz para você que você errou, e você pede perdão com o nariz em pé, você diz, me perdoa, se também não aceitar o perdão, que se dane. Isso não é pedido de perdão. Perdão é você demonstrar de fato que você se arrependeu. Eu, via de regra, sabe o que eu faço? Minha esposa, quando ela fala dos erros que a chateiam, que eu cometo, eu tenho os meus pedidos de oração num bloquinho, no celular. Eu coloco lá nos bloquinhos de oração, tem a minha oração, tudo aquilo que eu oro todo dia, e eu coloco as falhas que eu cometo, que ela quer que eu mude. Fica tudo ali. Então, toda vez que eu vou orar, eu olho e falo, puxa, isso aqui chateia a Raquel, isso aqui ela falou, eu estou fazendo errado com os meus filhos. E como eu constantemente olho para aquilo lá, a probabilidade de mudar é maior. Certo? Às vezes erro. A mesma coisa ainda, infelizmente. Eu estou num processo de transformação, assim como todos vocês que estão me ouvindo. Mas se errar é humano, perdoar é divino. Vou deixar bem claro, arrependimento não é apenas quando você pede perdão. Arrependimento não é nem mesmo quando você chora. Arrependimento é quando você muda. É quando você para de fazer aquilo que você estava fazendo. Não importa, se você não acha que é grave, mas olha, a sua esposa falou, olha, isso aqui me chateia. Mas não tem nada a ver. Não, se ela falou que chateia, meu irmão, já é o suficiente. Com os irmãos aqui na igreja, nós exercitamos fazer a mesma coisa. Às vezes pode ser algo mínimo, uma brincadeira que a gente faz. A partir do momento que a pessoa vem e diz, olha, eu não gostei, para a gente acabou. Para encerrar, perdoar é você absorver uma dívida que a outra pessoa deveria pagar. É você livrar o ofensor daquela dívida que ele deveria pagar. É você livrar o ofensor, confesso ou não, daquela dívida que ele teria que pagar. E você não ter a certeza de que ele não errará isso novamente no futuro. Mas quando eu e você entendemos que foi exatamente isso que Cristo fez por nós, que ele nos perdoou dos nossos pecados, que ele não mediu esforço para nos perdoar, sem ter a certeza de que nós jamais erraríamos. Quando nós entendemos tudo aquilo que Cristo fez por nós, fica muito mais fácil de perdoar aquela pessoa que erra conosco. Portanto, eu desafio você. Exercite de todo o seu coração perdoar e jogar aquelas mágoas ali no mar do esquecimento. É isto que eu e você temos que fazer. Eu desafio você, se você sabe que o seu cônjuge, seus pais, seu filho, algum irmão da igreja, ou até mesmo o seu próprio pastor, se você sabe que alguém está chateado com você, sabe o que você precisa fazer? Não perca tempo. Se estiver perto, peça perdão. Hoje está difícil se locomover por conta da pandemia, mas ligue. Ligue, mande mensagem. Fala, olha, eu fiz isso aqui, eu peço que você me perdoe, eu vou me esforçar para não fazer isso de novo. Que você tenha misericórdia de mim, porque o meu Deus me perdoou e eu sei que eu também preciso pedir perdão. Então, que eu e você sejamos, de fato, ouvintes e praticantes da palavra do Senhor. Que não haja em nosso meio nenhuma raiz de amargura, que não haja em nosso meio mágoas, que não haja em nosso meio ressentimentos, que nós venhamos, de fato, a sermos curados pelo Senhor, porque assim como Ele nos perdoou, nós temos o dever cristão e moral de perdoar aqueles que erram conosco, independentemente do erro, porque nós cometemos erros muito maiores. Então, que a graça do nosso Deus seja sobre nós
Que o Espírito Santo possa tocar o seu coração e você, de fato, exercite a ser um praticante da palavra de Deus. Se você tem mágoa de alguém, perdoe. E se você sabe que você errou com alguém, não perca tempo. Ligue hoje, mande mensagem hoje, converse hoje. Resolva esse problema, peça perdão a Deus. E se a pessoa ainda está de fácil acesso, peça perdão a ela também. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor?